Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez no canal Sem Cera. Meus irmãos, eu quero hoje aqui no canal Sem Cera, eu quero criar um quadro e quero dar o nome desse quadro de Papo de Crente. Papo de Crente. Adoro, o que é esse papo de crente? Irmãos, papo de crente será as minhas experiências. Hoje eu tenho 51 anos de idade, então eu sou crente desde menino, então vivi muito, passei por muitas experiências. Eu tenho muitas experiências vividas, experiência própria, experiências com Deus. Então, eu não poderia deixar de contar aqui, de ter esse quadro Papo de Crente aqui no canal Sem Cera. Esse canal ele é sem cera porque aqui não tem negócio de cera, aqui não tem negócio de colado com cera, aqui não tem negócio de colado com cera e tá quebrado por dentro, não. Aqui é sem cera, não tem cera, aqui não tem cera, tem negócio de rodear, tem de rodear a moita, rodear o toco e alisar as costas, aqui não tem negócio de cera, aqui não tem cera, o vaso não é quebrado, aqui é verdade pura. Irmãos, então é o seguinte, porque até que eu cheguei, desde menino, servindo a Deus, até que eu cheguei, para que eu vou me colar com cera agora? Então é por isso que o canal é sem cera, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aí vem perseverando, então o segredo é perseverar até o fim. Irmãos, então hoje eu quero começar o primeiro vídeo desse quadro, e por que não começar lá atrás? Papo de crente, isso é papo de crente, eu sou crente. Eu sou crente em Jesus Cristo. Ide por todo mundo, foi o que Jesus falou para os discípulos. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda com os apóstolos, com os discípulos, e dando instrução. Falou assim: agora é o seguinte, vocês vão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem. Deus, seguirão os que crerem, quer dizer, crerem, crente. E estes sinais seguirão os crentes, ou seja, e seguirá os que crerem, quer dizer, os crentes, quem for crente, quem quiser ser crente, quem quiser acreditar. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa não lhes fará, e se lhe beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ou seja, eles serão curados. Quer dizer, o crente cura. O crente cura, o enfermo cura, está escrito, e os curarão. Quer dizer, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Ele não é o crente que cura, ele cura porque ele está ali fazendo, pondo a mão sobre o enfermo. Mas quem cura é Jesus, é Deus que cura, e os curarão. Quer dizer, em nome do Senhor, eu te curo desta enfermidade, fica sarado dessa enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te curo. Sai enfermidade, sai mal, sai problema, sai seta do diabo, sai dessa vida, em nome do Senhor Jesus. É assim. Então eu sou crente, eu acredito. Então por isso que o papo é de crente. Perdão. Então por que não começar lá atrás? Atrás quando? Atrás quando, eu não sei se eu vou conseguir colocar um quadro que meu pai mandou fazer, Então o fotógrafo foi lá e tirou a foto, aquela fotografia antiga de nós quatro, os 4 irmãos, meu pai e minha mãe. O quadro está aí, esse quadro aí. Então eu sou esse do canto, esse que está com a camisa abotoada até aqui, ó. Esse aí sou eu, ó, camisa abotoada até aqui, ó. Vendo? Esse está com a camisa abotoada até aqui. Esse aí sou eu. Então o fotógrafo foi lá, tirou a foto de nós 6, eu e meus 3 irmãos, minha mãe e meu pai. Tirou a foto e foi e desenhou
e depois desenhou, passou para um quadro grande, passou para um papel grande, foi lá e desenhou nós. E eu, quando, não sei se eu já estava assim, quando ele tirou a foto, eu já estava assim, provavelmente a minha camisa ficava sempre abotoada aqui, porque o meu pai não era evangélico, meu pai não era crente, não era nada. Meu pai não era católico, não era nada, não era crente, não era nada. Mas meu pai era religioso. E meu pai tinha uma Bíblia desse tamanho. Minha mãe não era também. Nós morava lá na roça, lá no meio do mato, casa de pau a pique, coberta com capim-sapé. Então era aquelas casas antigas, antigamente. As camas eram feitas de madeira roliça e o colchão era feito de palha de milho. Quer dizer, você tira as palhas do milho e põe costura num saco abre o saco e vem com saco de açúcar, que é saco limpo, e fazia um colchão e cobria lá com um lençol, e ali era a nossa cama. Então era assim as casas antigamente. Cozinhava no fogão a lenha. Então lá em casa, na cozinha lá, tinha um fogãozão a lenha. E meu pai tinha, nós era 4 irmãos, meu pai tinha uma Bíblia muito grande, bem maior que essa aqui, ó. Essa Bíblia aqui é grande, ó. Tá vendo? Essa Bíblia aqui é grande. Mas o meu pai tinha uma Bíblia bem maior do que essa, grandona. Eu não lembro dela. Quem me fala isso era quem conhecia, quem via. Os Zuz mesmo que morava com nós, que via, falava para nós e outras pessoas. Então o pai tinha essa Bíblia grande. O pai, ele ficava lendo essa Bíblia para nós de vez em quando. Ele abria a Bíblia e ia ler a Bíblia para a gente. E eu era aquele menino que abotoava a camisa aqui, isso é papo de crente, abotoava a camisa aqui e ficava lá com o olho vidrado. O olho vidrado ali. Veio o calçãozinho curtinho, mas a camisa estava abotoada aqui. Aí falaram para mim que o meu pai falava, Bárbara, só que pegou eu aqui, assim. Tomara que não seja da dengue, não esteja contaminada também. Mas eu acabei de falar aqui, se beber é alguma coisa, mas é beber, né? Não é picar, é beber. E aí, o meu pai lia essa Bíblia para nós. E o meu pai falava assim, ó, esse menino apontava para mim, esse quadro aí que você viu, né? Inclusive você viu que eu estou separado. Você pode observar que os meus 3 irmãos estão tudo colado um no outro e colado no meu pai e na minha mãe. Eu estou desligado para ver que tem um espaço em branco, uma falha aí do meu pai e do meu irmão, entendeu? Uma falha. Então eu estou separado, eu não tô, e os outros estão tudo pregado um no outro, e eu não. Eu estou separado, não estou colado. Você lembra de Deus? Eu lembro de cada família, o José lá do Egito, o Davi. Então tinha um irmão na família, parece que Deus escolhe um na família. Não desprezando os demais, não que os demais não seja de Deus. Estou falando aquela especialidade. Quer dizer, nasceu para aquilo. Então nasci para isso. Você vê, essa Bíblia que eu troquei a capa dela várias vezes, e outras Bíblias também, eu não sei quantas vezes, olha como é que é a minha Bíblia. Então, para vocês entenderem o que é aqui, o negócio do papo de crente. Então, Deus já me escolheu lá, sem ser da família crente, sem nada. Está aí a foto está aí, você vai ver a foto minha aí, o desenho aí, a fotografia, aqui e separado. Entendeu? E aí meu pai sempre falava, ó, esse menino aqui, quando ele crescer, vai ser pastor. E meu pai não era nada, meu pai era religioso, mas não era católico, não era adventista, não era presbiteriano, não era batista, não era do Tabernáculo da Fé, não era da Testemunha de Jeová, não era nada, não era crente, não era apostólico, não era evangélico, não era nada, não era pentecostal, não era da igreja metodista, não era da igreja anglicana, não era nada, mas era religioso, acreditava em Deus, tinha a Bíblia e lia a Bíblia para mim, para nós, e eu era o que dava atenção. Eu tinha o que, uns 3 anos, 2 anos, 3, 4. Eu vim lembrar que eu entender por gente, eu tinha uns 3 anos de idade, 4 anos mais ou menos. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, lá no meio do mato, meu pai tinha uma caminhonete, eu já contei isso aqui algumas vezes. E aí o pai juntou arroz na tuia, ensacou
eu colhia o arroz e botava na tuia, não botava no saco. Aí quando era para limpar o arroz lá na máquina na cidade, ensacava o arroz, botava na caminhonete e ia. Aí meu pai ensacando o arroz lá para colocar na caminhonete, levar para Niquelândia para limpar. Eu virei para o meu pai, o Espírito, aquele Espírito, o Espírito de Deus já estava dentro de mim. Antes de eu ser crente, antes de eu ser evangélico, antes de eu ser nada, eu vim para a igreja lá pequenininho. O Espírito de Deus já estava dentro de mim. E aí eu lembro que eu profetizei e falei isso do nada para ele. Falei assim, pai, quando o senhor chegar com essa caminhonete lá de frente, a fazenda São Caetano, o pneu da caminhonete vai furar. E nesse dia eu fui e pude ver que quando chegou de frente o colchete da fazenda São Caetano, o pneu de trás, do lado do motorista, eu lembro, eu tinha uns 4 anos de idade, furou. Inclusive eu fiquei em cima da pia de arroz, meu pai tirou o pneu, não tinha step, foi lá na Niquelândia, remendou o pneu e trouxe. Então, isso eram coisas, eu ouvia voz, eu ia para o mato, ficava ouvindo voz falava comigo. Então eu vim crescendo assim. Então não tem como eu correr, não teve como eu correr de Deus, Então eu fui crescendo assim. Quando eu entrei da idade de 12 para 13 anos, aqueles problemas de menino e tal, de puberdade que fala, e eu tinha um recheio tão grande, eu era crente, eu estava na igreja, eu estava firme, eu não era igual aos demais que, não, eu tinha temor, no tempo de criança, né? Não perdi o temor, falando, naquele tempo de criança eu tinha o temor também lá, naquela época eu tinha também temor de Deus. Então eu cresci nisso, eu cresci desse jeito, fui crescendo assim. Por isso que eu quero começar lá de trás, para vocês verem lá atrás. E quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai sofreu um acidente e morreu. Então eu fiquei voltando um pouco lá atrás, para vocês verem como é que é o negócio. Aqui é crente, papo de crente, por isso que é papo de crente. Voltando lá atrás, muitos dos meus familiares me contou, quando eu tinha 6 meses de idade, 6 meses de vida, 6 meses de vida, a minha mãe ficou fraca da cabeça, falava doido, né? Doida, ficou doida, assim, esse nome não é bem, nome, não está correto dizer, mas ficou pobrinho. Então ela saía para o mundo, e nós era criado, inclusive eu mamei na minha avó, que minha avó perdeu o marido também e casou de novo. Então quando o Paulinho nasceu, eu e o Paulinho era da idade só, eu mamei na minha avó, porque eu não pude mamar na minha mãe, que ela ficou fraca da cabeça. Então eu era criado lá no meio do mato, criado lá com um com o outro. Aí me conta, disse que um dia, não sei quem que foi jogando eu dentro da cisterna, ou era minha mãe mesmo que foi jogando, soltando eu dentro da cisterna. Quando eu lá ia caindo, chegou um lá e catou eu pela perna e eu fui salvo. E tinha berno, aqueles capim dava muito berno de manhã, e a minha cabeça tudo puro berno, aqueles bichos, tudo cheio de bicho a cabeça. Então eu venho, vocês lembram do Moisés? Tinha o Arão, tinha a Miriam e tinha o Moisés. Aí o Moisés, você viu o menino sofredor, desde pequeno, o José é um menino sofredor, o Davi, o menino sofredor. Então não estamos desprezando os irmãos de Davi, os irmãos de José, não estou desprezando meus irmãos, não estou falando mal de ninguém, estou falando que... Mas Deus tem ali uma especialidade, um cuidado especial ali com alguém da família. E você pode ver no quadro que esse sou eu. E aí vem... Esse papo de crente aqui é longo. Vai ter vídeo aqui que vai sumir de vista. Papo de crente. Vem. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. E eu sofri, fui criado sem pai. Minha mãe tornou, quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe tornou ficar fraca da cabeça de novo. Eu morava na rua. Minha mãe arrumou um marido, foi morar lá na mata dos bichos para lá, chegou lá apanhando. Nós apanhava desse marido dela.
e sofrimento, em cima de sofrimento, em cima de sofrimento. Minha mãe tornou, ficou fraca da cabeça, fui criado na rua. 2 anos eu fui criado na rua. Depois que a minha mãe sarou, eu fui para meio de fui trabalhar para os outros de graça, lá na roça, só pela comida. Era uma dificuldade, trabalhei uns 2 anos lá de graça. Depois voltei para a cidade de novo, sofrimento, até acreditar que a minha mãe sarou mesmo, porque minha mãe ficou 2 anos, depois eu tinha com 8 anos, 8, 9 anos de idade, minha mãe tornou ficar fraca da cabeça. Minha mãe pegava nós para matar, nós vivíamos no mundo, eu no mundo. Mas nós tínhamos a chave da nossa casa, e aí nós ia fazer comida, um irmão meu fazendo comida, o Roberto, e eu olhando para ver se a mãe vinha. A mãe veio, Roberto! E o Roberto catava essa panela com quilera, nós cozinhava quilera, só na água e sal, quilerinha, que as quilera, arroz, quilera. Ia na maca, comprava quilerinha para dar para pintinho, que era baratinho, a gente tinha dinheiro, e o Roberto cozinhando aquilo só com água e sal. Comia muito, a gente comia muito aquela quilerinha sem cozinhar direito. Por quê? Porque não dava tempo de cozinhar aquilo direito. A mãe veio, e o Roberto catava essa panela quente e sumia com ela para subir para a rua fora, eu e ele, com essa roupa, com a panela ainda quente ainda, quente e sem cozinhar. Ia comer ela lá em cima, minha mãe correndo atrás de nós, e nós corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Estou aqui, cheguei aqui, 51 anos de idade, isso é, vocês vão ver, vocês vão ver. Então, muita história para contar, que é papo de crente. Seja bem-vindo aqui no canal Sem Cera. Esse canal é um canal sem cera. Então aqui eu tenho muito papo de crente para contar. E fui sobrevivendo. Quando os 2 anos que a minha mãe ficou fraca da cabeça, quantas pessoas ruins que ajuntou com nós para fazer de nós bandido. Ajuntou um tal de cula, falou: vou ensinar vocês a roubar. Dava pinga para nós beber, ensinava nós a roubar. Vai lá, pega aquela pipoca lá em cima daquela panela, pega aquele pão lá para vocês. Nós não aprendemos a roubar. Deus não deixou eu virar um ladrão. Mas tive a oportunidade de virar ladrão. Muitas vezes, criado sem pai, sem mãe, no meio da rua. E estou aqui, Deus me guardou, me livrou, estou aqui morando na rua, sem comer, sem vestir, sem passando frio, só eu tanto que eu apanhei, todo mundo que me encontrava na rua tinha que me bater. E fui sobrevivendo, e Deus foi me abençoando, cheguei na adolescência, oh glória a Deus, aleluia, cheguei, venci a parte de menino, cheguei na adolescência, aí agora vou para o mar trabalhar, trabalha dali, trabalha lá, aí vem para a oficina mecânica, trabalha daqui. Eu me lembro que um dia, eu ainda, moleque novo ainda, nós fui trabalhar trabalhava demais, ia para os meios do mato trabalhar. Me lembro que uma vez um camarada me contratou para trabalhar, roçar, roçar que era juquira. E aí nós fomos morar na tapera, lá no meio do mato, e lá ele comprou só arroz para levar, só cozinhava arroz com safrão. E esse arroz, meus irmãos, tinha aquela alpites de dar para passarinho, aquela sementinha, o arroz puro alpites. E ele não catava os alpites para fazer o almoço. Então eu comi muitos dias, eu comi arroz com safrão, só arroz puro com safrão, roçando na juquira, dormindo naquela tapera, com alpites, arroz cheio de sementinhas de alpites da para passarinho. Uma vez eu lembro que nós fui trabalhar com o Ivo, o Ivo contratou um bocado de gente, e eu fui morar lá no meio da roça, pegou uma roça de arroz para limpar, tinha aquele tanto de pé de galinha, você não sabia se era arroz, se era pé de galinha, mãe de arroz, uma juquira, plantou arroz e deixou o pé de galinha tomar conta, e nós fomos. E lá tinha muito machixe. Ai, não, eu fazia machixe, eu gostava muito de machixe, cozinhava mais, passei mal no machixe. Passei mal, comi demais o machixe cozido, você virou uma lama. Você cozinha demais. Eu aprendi a comer ele, fatinha, tem que ser novinho. E aí, lava bem lavado, senão ele amaga, machixe. E aí, eu sempre profetizava lá no meio do mato. Um dia, eram as 4 horas da tarde, o sol
Eu virei pro Ivo e falei assim: ei, agorinha, vai cair uma chuva aqui vai cair uma chuva aqui agora, chuva, vai cair. Ô, a hora que eu fechei a boca, o tempo fechou tudo. Eu não sei se Deus, não sei se é porque ia chover, e aí Deus fez a gente falar, profetizar que ia chover, ou não sei se é porque a gente profetiza e Deus honra aquilo que você fala, às vezes nem ia chover, eu não sei. Mas sei que eu acabei de falar, a chuva caiu. Ah, sabe qual foi o apelido meu que eles deram para mim? Eu era conhecido lá de Profeta Machixe. O Profeta Machixe, olha o Profeta Machixe lá. Profeta Machixe, vamos, levanta o Profeta Machixe. Então era o Profeta Machixe. Irmãos, para não ficar muito grande aqui o nosso papo mecânico, esse eu só dei aqui uma introdução, um início. E aí no próximo vídeo a gente continua aqui. Então, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no canal Sem Cera. Não se esquece de se inscrever aqui não, senão vermelho. Gostou? Deixa o like. Você vai ter que, você fazendo assim, você está ajudando a gente divulgar aqui a palavra de Deus. E também esse papo de crente, você vai ver, tem muita história aqui para contar, muita experiência vivida própria. Eu só espero que você não me chame de mentiroso depois, né? Então tá, Deus te abençoe, um abraço e até o próximo Papo de Crente.